Capítulo 7. O sono da morte e a última esperança. Os dias passaram, os anos se acumularam como folhas caindo das árvores a cada estação. E eu os vi envelhecer, meus filhos, aqueles que criei com minhas próprias mãos, aqueles que correram ao meu encontro no jardim, aqueles cujos olhos brilharam ao ver pela primeira vez a luz do mundo. Agora caminhavam com passos pesados. Seus corpos, antes fortes, agora curvavam-se sob o peso dos anos. Suas mãos, que um dia moldaram a terra com vigor, tremiam ao segurar o alimento. Suas vozes, que um dia cantaram louvores ao meu nome, agora estavam roucas e frágeis. E meu coração se apertou. Eu não os fiz para isso. Não os criei para sentir o cansaço, para conhecer a dor, para ver o brilho da vida se apagar pouco a pouco. Eles eram meus filhos, eram eternos. Mas agora o pecado consumia sua força, e eu sabia que o tempo deles estava chegando ao fim. Então aconteceu. Eu estava ali quando Adão caiu. O homem que formei com minhas próprias mãos, o primeiro que viu o esplendor da criação, aquele que caminhou comigo e nomeou cada criatura, aquele cujo riso encheu o jardim com alegria. Ele agora jazia sobre a terra que um dia moldei. Seus olhos, que um dia brilharam ao me ver, agora se fechavam para o sono da morte. Eva segurava sua mão. A mulher que fiz para ele, a mãe de todos os viventes, chorava como nunca antes. Ela acariciava seu rosto, tentando com seu toque segurá-lo por mais um instante. Mas não havia mais tempo. O sopro que eu lhe dei estava partindo. E naquele momento, o mundo conheceu a maior das tristezas, a morte de um homem. A dor dela rasgou os céus. Seus gritos alcançaram os meus ouvidos, e eu chorei com ela, porque eu me lembrei. Lembrei da primeira vez que Adão abriu os olhos e sorriu ao ver a luz. Lembrei de quando o levei pela mão e mostrei-lhe o paraíso, quando vi sua admiração ao tocar cada flor, ao sentir o vento em seu rosto, ao ouvir o canto dos pássaros. Lembrei do dia em que o apresentei a Eva, e seus olhos brilharam ao reconhecer nela sua outra metade. Mas agora seus olhos estavam fechados. A terra que um dia ele cuidou, agora o abraçaria para sempre. Eva não viveu muito depois dele. Seu coração estava pesado, e cada dia que passava sem Adão era um dia a menos que ela desejava permanecer na terra. E então chegou o momento dela também. Ela partiu sozinha em sua tenda, deitando-se ao lado do corpo de seu amado. Seus filhos a encontraram ao amanhecer, seus olhos cerrados, suas mãos ainda segurando as de Adão. E ali, pela primeira vez, meus filhos foram enterrados no pó de onde vieram. O jardim que um dia preparei para eles estava distante, mas dentro de mim ele nunca deixou de existir. Aquele era o lugar onde eles deveriam estar, mas o pecado os afastou e agora eles voltavam ao pó. E então eu olhei para o mundo, o que havia acontecido, onde estavam os meus filhos? Aqueles que nasceram para serem eternos agora viviam como sombras de si mesmos. O pecado havia tomado conta da terra. O que antes eram famílias cheias de amor, agora eram povos que buscavam apenas seus próprios prazeres. Homens e mulheres entregavam-se à maldade, feriam uns aos outros, viviam sem se lembrar de mim. Meus filhos agora eram apenas criaturas errantes, perdidas em suas próprias vontades, reféns das trevas que um dia escolheram seguir. Eu olhei, eu procurei, mas quase ninguém mais me buscava. Então eu decidi intervir. Não para destruir o que criei, mas para dar uma nova chance. Para permitir que a terra fosse purificada, para que o mal não dominasse tudo, para que a humanidade tivesse um novo começo. E entre todos os homens, um me encontrou: Noé. Noé não era perfeito, mas tinha um coração reto. Ele me buscava, ainda me ouvia, ainda caminhava na justiça. Enquanto o mundo se afundava no pecado, ele permanecia firme. E então eu o chamei: Noé, construa uma arca. Ele ouviu,
Ele obedeceu. O trabalho começou. Eu via suas mãos calosas moldando a madeira. Ouvia o som de cada martelada ecoando pela terra. Eu acompanhava cada corte, cada encaixe, cada esforço. E enquanto a arca tomava forma, também ouvia as vozes dos homens, suas risadas, suas zombarias. Eles apontavam para Noé, chamando-o de louco. Um barco? Para quê? Não havia mar ali. Não havia tempestade à vista. Mas Noé continuou. Dia após dia, ele trabalhou. Seus filhos o ajudaram. Sua esposa o apoiou. Eles não sabiam o que estava por vir, mas confiavam em minha palavra. O tempo passou. A madeira foi polida, os compartimentos foram preparados, o grande casco foi fechado. A arca estava pronta e o mundo não sabia o que estava prestes a acontecer. Mas eu sabia. A última chance estava chegando.